mas julgo que, tendo sido convidado, não enquanto universitário, mas enquanto jornalista, julgo que a ideia é eu fazer algumas observações sobre estas questões a partir do meu observatório, não é? Exatamente, é precisamente isso. A partir do meu observatório. E, na verdade, os jornais são um observatório, não direi privilegiado, mas também um observatório pertinente, razoável, que permite ver uma série de coisas. De resto, entre o momento em que eu fui convidado para esta sessão, precisamente na qualidade de jornalista, e este momento em que estou aqui, algo se passou comigo, que eu julgo que é, enfim, o caso pessoal não deveria ser para aqui trazido, mas de qualquer das maneiras julgo que isto se encadeia bem na questão, que é, eu estou a ser despedido neste momento do jornal, precisamente. Não estou a dizer isto como se fosse um drama, estou apenas a dizer isto porque, de alguma maneira, é significativo do que se passa neste momento. E ainda por cima, enfim, e julgo que isto também é significativo, de alguma maneira, o meu trabalho no jornal tem sempre estado muito ligado enfim, à observação do que se passa nas ciências humanas, no campo da edição das ciências humanas. O meu campo privilegiado de atuação tem sido um pouco a crítica, sobretudo da literatura e mais da poesia, mas por uma questão muito particular, que é que sempre me pareceu que a poesia em Portugal tinha muito mais pujança do que a ficção. Não tenho nada contra a ficção, não se trata nada disso, mas sempre entendi que a poesia era um desafio muito mais interessante para um crítico, pelo menos aqui, do que alguém que se dedica às questões da ficção, que de resto, como sabem, que se tornou enfim, se tornou uma espécie de produto de supermercado, salvo raras exceções. Aquilo com que eu tenho deparado nos últimos anos é um enfraquecimento dessa irradiação das ciências humanas, tanto no campo da edição como no campo da sua recepção crítica nos jornais. O que, enfim, são fatores que contribuem para uma situação um pouco que não é saudável, evidentemente. No campo da edição, quando se fazem aqueles balanços sobre o que se passa e se anunciam catástrofes eminentes e dizer que o campo está devastado, eu costumo dizer que a catástrofe já se deu há algum tempo e que as coisas continuam assim, como diria um autor que eu e a Filomena muito prezamos, que as coisas continuem assim, essa é a verdadeira catástrofe. Portanto, quando nós hoje olhamos para uma livraria, tentamos entrar numa livraria, parecendo que estamos num sítio estranhíssimo, que nos rejeita, que nos repela, e que apetece fugir imediatamente, não só por pudor, mas também por medo daquilo que se está ali a passar. Isto, observado do jornal, torna-se ainda mais temível, porque as editoras conseguiram, digamos, uma prise direta sobre os critérios editoriais. E eu não digo que é por uma questão de negócios obscuros, de interesses altamente sofisticados, porque, digamos, o que se joga nesse campo em termos de dinheiro, económicos, etc., é relativamente pouco. Isto é, alguém que nos jornais, mesmo o diretor do jornal, as pessoas que escrevem sobre livros, etc., mesmo que quisessem praticar a corrupção, enfim, não tirariam daí grandes dividendos em termos reais. Portanto, a verdade é essa. Mas o problema está noutro sítio, está numa lógica em que as duas coisas funcionam em cumplicidade. Isto é, as editoras oferecem aquilo que os jornais editorialmente requerem e os jornais
condicionam as editoras a oferecer aos leitores aquilo que depois eles próprios publicitam. E este círculo vicioso é uma coisa absolutamente fatal. Portanto, neste momento, no campo da edição, as editoras não têm uma espécie, enfim, empenharam e hipotecaram toda a sua autonomia editorial, porque estão dependentes primeiro das grandes superfícies e depois daquilo que eles sabem que terá uma recepção mais ou menos espetacular nos jornais, na televisão, na rádio, etc. Não sei se daí também tiram grandes lucros por causa disso, nem se as tiragens aumentam muito. Não me parece, mas de qualquer das maneiras, caiu-se nessa ilusão de que quanto mais espetáculo se fizer, melhor, e isso alimenta-se de si mesmo. É uma ilusão que se alimenta de si própria. Provavelmente, se as coisas forem contabilizadas e se houvesse estudos, chegar-se à conclusão de que os resultados são muito mais insignificantes do que se possa imaginar e de que a coisa não tem o efeito que muitas vezes chocou. Mas há uma espécie de entusiasmo por este espetáculo permanente que torna todas as coisas válidas por tempos cada vez menores. Isto é, vivemos a pequeno prazo. Bom, há uns anos atrás eu percebia-me de que os jornais, apesar de tudo, e aquele onde eu trabalho em particular, o Expresso, era relativamente permeável e aberto a um certo tipo de intervenção dos universitários, dos intelectuais, sabem, é uma palavra que nós utilizamos já não só com pudor, mas com alguma resistência, sem saber muito bem de que estamos a falar, mas havia a ideia de que havia assuntos que deveriam ser tratados por especialistas. A pouco e pouco os jornais, em geral, foram afastando do seu horizonte de interesses e também das suas páginas todo o discurso proveniente de especialistas. E especialistas das ciências sociais, das ciências humanas. Primeiro, porque se privilegiou o indivíduo, o jornalista, que sabe sobre tudo, e, portanto, esses tudólogos beneficiam desses favores, e, sobretudo, porque aquilo que está no horizonte do jornal, e isto é uma coisa absolutamente não só nefasta, mas é também, eu diria mesmo, criminosa, e no limite também arruinou os próprios jornais, é a ideia do leitor médio. Portanto, o leitor médio, ninguém sabe o que é que isso é. Ninguém tem ideia do que pode significar tal coisa e quer dizer, a que modelo, a que tipo é que isso corresponde. No entanto, o cálculo editorial, portanto, as decisões editoriais e aquilo para que as decisões que se tomam nesse sentido visam sempre dirigir-se àquilo que eles entendem que é o leitor médio. Como é que eles medem na impossibilidade, enfim, das ciências sociais fornecer um conceito mais conveniente e adequado para definirmos uma tal tipologia? Como é que eles definem o leitor médio? Os leitores médios, no fundo, são eles próprios. Os leitores médios são eles, portanto, eles são os modelos do leitor. E a partir daí não há fuga possível. Não é? Ou seja, o leitor médio é o leitor, por definição, um filisteu. O filisteu, como toda a gente sabe, aliás, há umas páginas muito bonitas da Ana Arendt sobre o filisteísmo cultural. O filisteu tem desprezo, tem um certo desprezo pela cultura, obviamente, quer dizer, não tem propriamente desprezo pela cultura, tem desprezo pela
cultura que o ultrapassa. Ele tem uma cultura a um determinado nível e tudo o que ultrapassa esse nível é desprezível e não só é desprezível como o ameaça. É ameaçador. E, portanto, neste momento vive-se, e eu tenho essa experiência de uma maneira dura e enfim, muito aguda, que vive sob o império desse desprezo pela cultura que deriva de uma ignorância absoluta, atroz e enfim, inclassificável de tudo aquilo o que se passa à volta deles. E, portanto, o jornal funciona exatamente na mesma lógica que funcionam os aparelhos partidários e os aparelhos políticos. Portanto, são pessoas que se tornam autistas, como se costuma dizer, que dá a impressão que não olham, que não veem absolutamente nada do que se passa à sua volta. E, portanto, o sistema alimenta-se de si mesmo, torna-se hipertélico porque vai além dos seus próprios fins, e, a partir de certa altura, a impressão que se tem é que isto não é possível romper com isto. Portanto, se eu contasse a minha experiência de maneira mais detalhada, poderia dizer que o facto de eu neste momento estar a ser despedido não tem nada a ver com a minha racionalidade económica. Não tem? Não vou falar do caso. Tem que ver, por simplesmente, com a percepção que eles têm de que eu não me dirijo a um leitor médio. E, portanto, não me dirigindo a um leitor médio, não sirvo os interesses do jornal. Desculpem eu estar a falar, quer dizer, a trazer o caso pessoal, mas julgo que isto define bem o que se passa. Por outro lado, a minha relação, aquilo que eu tenho verificado no campo editorial, portanto, há uma rarefação quer dizer, há por um lado uma proliferação de títulos publicados, como nós todos sabemos, aliás, todos iguais e todos com cores bastante vistosas, mas a diversidade dos géneros, das espécies bibliográficas diminuiu escandalosamente. De tal modo que nós temos a impressão que há determinado tipo de espécies que estão em vias de extinção. Esta extinção deve-se, por um lado, ao facto de a evolução no panorama editorial e a lógica das editoras ter acompanhado exatamente a mesma lógica dos jornais. Portanto, funcionam exatamente da mesma maneira. Eu há pouco tempo tive uma experiência que eu também acho bastante reveladora. Teve cá uma senhora alemã, escritora, aliás, que é Nobel da Literatura, Herta Müller, e da editora telefonaram-me com alguns 6 meses de antecedência se eu queria fazer uma entrevista à senhora, porque uma vez já tinha escrito sobre ela e tudo isso. Eu disse que estava bem, enfim, em princípio não se rejeita uma entrevista a alguém que é um prémio Nobel, mas depois, alguns dias antes, 15 dias antes da entrevista, comecei a receber telefonemas da editora a impor em condições para a entrevista. A senhora não quer falar sobre X, a senhora não quer falar sobre Y, a senhora não quer falar sobre Z, a senhora só quer a entrevista durante 15 minutos, a senhora não sei o quê. E eu pensei, mas eu não me apetece fazer a entrevista a alguém que me impõe condições desse tipo, porque, quer dizer, uma entrevista é por definição um contrato a dois, um diálogo, e portanto se a pessoa do outro lado impõe as condições desse diálogo de tal modo que condiciona a minha intervenção, evidentemente não há condições para fazer a entrevista. Exatamente. Bom, finalmente a entrevista fez-se. A senhora foi bastante. Desculpa, eu estou a dizer a senhora, em português a palavra assim, senhora, que tem às vezes pode adquirir um caráter pejorativo, não é absolutamente nada o meu caso, porque de resto vim a verificar que Herta Müller
era bastante simpática, bastante afável, e que não estava de modo nenhum armada em vedeta. Aquilo que ela queria, pura e simplesmente, era proteger-se. E eu aí percebi tudo. Né? Portanto, ela chegou, e provavelmente isto é o que acontece em todo o lado do mundo, o que a leva a tomar as devidas precauções. Ela chega a um país, fica refém dos editores que andam a vendê-la em todos os lados, para os programas de televisão, para os programas de rádio, para os jornais, etc., com promessas mirabolantes. O jornal X dizendo: vocês são a única entrevista, são o único jornal a quem ela vai dar entrevista. E depois, ou a seguir, telefona ao jornal Y a dizer: vocês aceitem porque são o único jornal que vão ter a entrevista exclusiva. E toda a gente acredita nisso, e depois, no dia seguinte, aparece uma... 6 entrevistas exclusivas. Esta é a razão pela qual você, enquanto leitores, perceberão porque é que, quando estes escritores andam em turnê pelo mundo inteiro, quando aterram num país, a seguir há uma onda de entrevistas em todos os órgãos, nas televisões, nas rádios, etc, etc. Bom, exatamente por esta razão, porque elas foram vendidas desta maneira pelas editoras. E, portanto, aquela escritora, por isso simplesmente, impunha aquelas condições, porque deve sofrer com isto, deve achar-se no direito absolutamente legítimo de se querer proteger, e, portanto, nem sabe que chega cá e que fica refém dos editores, que a põem num hotel e quase não a deixam sair, porque a agenda é dar entrevistas atrás de entrevistas. E eu, nesse caso, verifiquei que, de facto, o editor ou o agente de comunicação do editor ali andava como um cãozinho de guarda atrás da escritora, coitada, nem podia visitar Lisboa, e que as entrevistas se sucediam umas às outras ininterruptamente, e pronto, ela desempenhava o seu papel, o que é que poderia fazer, só não faço ideia. Portanto, a partir do momento, ou então, há uma solução para isso, é por isso simplesmente não sair, não entrar nessa lógica e resguardar-se, retirar-se, subtrair-se ao comércio da literatura. A partir do momento em que se entra, é difícil sair-se. É difícil sair-se. Ora, eu falei aqui neste caso porque o que se passa é que há a criação de acontecimentos fictícios. Portanto, o sistema baseia-se na criação de acontecimentos fictícios, que é aquilo que os jornais chamam, são as coisas irrecusáveis, incontornáveis. Não é? O irrecusável, o incontornável. O incontornável e o irrecusável são estes acontecimentos fictícios. Que depois, no parco, na economia dos jornais, ocupam, obviamente, a maior parte do espaço e do tempo e subtraem todo o espaço e todo o tempo a outras coisas que eventualmente não são acontecimentos, ou pelo menos não passam como tal, e que são sistematicamente não só silenciadas, como vão criando uma espécie de deserto, de panorama rarefeito de intervenção pública e de debate e de diminuição daquilo que podia ser a esfera pública literária, não é? Aquilo que, em termos, digamos, habermasianos, se poderia chamar a esfera pública literária. Enfim, que é um conceito, evidentemente, do século XVIII, mas, de qualquer das maneiras, e não podemos ter a ilusão de que essa esfera pública hoje pode ter exatamente as mesmas regras e o mesmo modo de funcionamento que tinha numa altura em que o jornalismo, a universidade e a ciência era, digamos, os instrumentos de socialização da cultura, mas, de qualquer das maneiras, esta perda ou esta diminuição da esfera pública literária não me parece que seja um facto natural, digamos assim.
Natural no sentido em que não decorre de uma série de fatores que nós achemos que são irreversíveis. Não. Decorrem de uma intervenção que acelera o processo, que não tem nenhuma espécie de racionalidade, que eventualmente nem sequer beneficia os próprios e que introduz, obviamente, fatores disfuncionais em todo este sistema. E, portanto, não há... Isto torna impossível o debate, torna impossível a intervenção pública, torna impossível que as pessoas que têm, que teriam alguma coisa a dizer sobre os mais variados assuntos não tenham, não encontrem abertura em os fóruns que, a princípio, deveriam estar abertos a eles, como seriam os jornais. E, portanto, aqui, deste lugar, e com a experiência que tenho, e sendo, às vezes, solicitado, mesmo até a explicar, mas porquê é que, se as coisas se passam assim, não se passam assado, porquê é que é tão difícil publicar um texto? Mesmo pessoas que têm a reputação e que detêm um capital simbólico bastante grande, e porque é que aquilo depois não passa? Bom, não passa porque, ou passa mal, porque, digamos, o campo que permitiria a recepção daqueles textos e a discussão deles, pura e simplesmente não existe. Eu, por exemplo, sei lá, há pouco tempo tive a experiência de andar 2 meses a arrastar-me a fazer o lobby para a publicação de um texto do Fernando Belo, que não é propriamente uma pessoa desconhecida, nem é uma pessoa que não mereça o respeito e, à partida, um jornal como o Expresso deveria sentir-se imediatamente, até regozijar-se pelo facto de Fernando Belo apresentar um texto e propor um texto para publicar lá. E depois acaba por ser publicado in extremis, porque já não podem ouvir, porque etc. E lá o texto sai daquela maneira, a contragosto, e eu ouvir, mas porquê é que nos trazes para aqui estes chatos? É assim, porquê é que nos trazes para aqui estes chatos? Eu julgo que, muito sinceramente, sem querer ser negativista, até porque acredito, muito sinceramente, por detrás deste discurso um pouco negativo, eu acredito que há um momento. Quer dizer, as catástrofes também permitem regeneração, de alguma maneira. E, portanto, eu sinceramente acredito que há certas coisas no sistema que vão explodir ou implodir, se quisermos. Eu não me parece que no campo da edição as coisas possam permanecer indefinidamente assim. Muito embora, porque mesmo do ponto de vista económico, obviamente, o sistema não funciona. Não funciona porque os próprios editores criaram, viciaram-se e viciaram os leitores e viciaram todo o sistema de recepção e de distribuição em prazos que eles não podem alimentar. Isto é, não se pode alimentar uma indústria editorial cujos prazos de validade dos livros é de 2 meses, ou às vezes ainda menos. Não se pode alimentar um mercado editorial onde a maior parte dos livros, pura e simplesmente, não chegam às livrarias. Não se pode alimentar o mercado editorial quando as livrarias já não vendem livros, mas vendem o espaço para expor os livros. E, portanto, há um momento em que, provavelmente, tudo isto vai ter que ser reinventado de outra maneira. Porque, tal como está, não serve ninguém e os próprios que vão alimentando com grande fervor este sistema, eles próprios não se sentem satisfeitos. A verdade é essa. E vivem no pânico. Vivem no pânico. E, portanto, eu não acredito que estes grandes grupos editoriais, quer dizer, não acredito, não, sei que não vivem propriamente na prosperidade
se tivermos só em conta, de facto, a sua atividade editorial. Depois os dinheiros, a gente sabe lá onde é que aquilo vai, portanto, eles não vão falir. Quer dizer, vão falindo os pequenos que, de facto, vendem livros e não têm outra coisa para vender senão livros. Agora, os grandes editores acabam por se tornar uma plataforma de distribuição de produtos a que nós benevolamente chamamos livros, mas a gente já não sabe muito bem o que é. Do mesmo modo que o jornal, quando me perguntam qual é o teu, como é que concebes no horizonte aquilo que será o futuro de um jornal como o Expresso? Bom, provavelmente quer dizer, o Expresso de hoje não é o mesmo Expresso de há 10 ou 15 anos, obviamente. Portanto, há uma grande alteração. Daqui a 10 anos não será a mesma coisa. E aquilo que eu verifico é que um jornal se transforma facilmente. Eles não vão falir, não vão desaparecer. E se escolhemos, a não ser, ou poderão ser comprados, qualquer coisa assim do género. Mas o jornal é uma plataforma de distribuição de produtos muito diferentes daqueles que é a informação, a cultura, o saber, etc, etc. Nós é que já não, as pessoas que estão de fora é que já não se apercebem muito bem o que é aquilo que distribui, mas garanto-vos que distribui e vende muitas outras coisas. E neste momento o negócio é esse. E portanto, a rede de distribuição está montada e não vai desaparecer. O jornal é sobretudo uma rede de distribuição de conteúdos, como se diz hoje. Não é? Rede de distribuição de conteúdos. Aliás, a invenção dessa expressão criminosa, que é a indústria de conteúdos, que é assim uma espécie de a indústria de conteúdos, é um ser etéreo que não tem forma. Um jornal hoje também já percebeu que é uma plataforma de distribuição de conteúdos. Os conteúdos podem mudar completamente. Nós é que, obstinadamente e com alguns erros de percepção, julgamos que um jornal vende informação. Não vende informação. Isso vos garanto. Vende outra coisa. A informação hoje ainda é uma pequena parte que fornece a caução para todos os... A caução, digamos, mais ou menos... que dá alguma credibilidade à coisa, para poder vender os outros conteúdos. Mas o core business, como se diz hoje também, está nesses conteúdos, não está na informação que os leitores pensam que o jornal lhes fornece. Ok.